Vamos falar agora dos nossos hermanos argentinos. Quem jogou mais, Maradona ou Messi? Eu vi mais o Messi jogar, né? Eu sou muito jovem. Então você não viu o futebol, você não viu. Messi, óbvio. Pega os vídeos da Copa de 86, você vai ver o que o Maradona fez. É o jogador que mais se aproximou de Pelé, embora ainda haja uma grande distância. A Justiça Argentina determinou a revogação de 6 artigos da reforma trabalhista de Javier Milei por decreto, desde dezembro. A decisão veio em meio à greve e protesto convocados pela maior central sindical do país, que é a Confederação Geral do Trabalho. Os artigos revogados liberalizavam negociações trabalhistas e limitavam os poderes dos sindicatos. Dentre esses pontos estão contribuições sindicais, negociação coletiva de contratos de trabalho, vigência de acordos coletivos e realização de assembleias sindicais dentro das empresas. A decisão indica que essas reformas precisam passar por aprovação do Congresso, não podendo ser aprovadas por decreto unilateralmente. Meu querido Diego Tavares, olha, vamos olhar para o Milei, calma, tem que fazer por lei. Tem Constituição Federal, embaixo da Constituição tem lei, e aí vem o ato administrativo. Decreto é o ato de quem impõe, decreta. Resolução é o ato de quem resolve. Portaria é o ato do porteiro. Então, tem Congresso Nacional. Faz as tuas reformas, mas... Diego, menos emoções? Senhor Capês, é muito complicado falar. Nós temos um instrumento aqui no Brasil muito semelhante a esses decretos do Milei, que é a medida provisória. E aqui nós criamos também uma cultura de que alguns atos de gestão que são mais urgentes são feitos por medida provisória. Aqui no Brasil, ao contrário da Argentina, às vezes atos nem tão urgentes assim são feitos por meio de MP. O caso da Argentina é um claro cenário de catástrofe econômica. Então, eu acho que se justifica, sim, que medidas em relação à economia do país sejam feitas por decreto. Claro, o decreto é exceção. Bom seria se nós tivéssemos como observar o processo legislativo, que tudo fosse absolutamente todo ato de governo fosse tomado de forma colegiada, através das discussões do Congresso, que passasse por comissões. Mas eu confesso que no caso da Argentina, nós temos uma situação emergencial. A Argentina, como eu sempre digo aqui, era um carro desenfreado rumo a um abismo e o Milei, quando sentou na cadeira da Casa Rosada, puxou o freio de mão, como foi eleito para fazer. Não estamos acompanhando na Argentina nada daquilo que não foi prometido em campanha. Foi o projeto democraticamente eleito e, até então, não me parece que o Milei tenha transpassado limites daquilo que ele prometeu. Então, enfim, é claro, como eu disse, é bom que se observe o processo democrático, mas existem situações emergenciais que pedem medidas um pouco mais unilaterais, como é o caso dos decretos do Milei. Ô, Deise, o Leandro falou para mim que não concorda com o Diego, ele queria falar agora, então vou passar a palavra para ele para ver se a gente queria. E pode até, se popossível, dividir a tela, que se você também quiser apartear, você aparteia. Vamos esquentar um pouquinho. Deixa comigo. Vamos polemizar um pouquinho. Muito bem. Essa tela tá com a Deise e eu, mas tô pedindo o Diego e o Leandro, tá bom? Eu vou falar e a Deise dubla. Já entrou o Dieguinho, tá aqui a Deise e agora o Leandro. Eu sei que vocês queriam continuar com a Deise. Sem dúvida, mas... Trocar a Deise, 2 homens feios desses, pelo amor de Deus. Um campeonato de barbudos. Mas olha só, eu acho que em que pese os instrumentos existirem, em que pese que eles podem ser utilizados conforme o presidente lance mão, nós temos uma questão mais grave aí. A situação econômica da Argentina piorou a cada pesquisa que mostrava o Milei bem para a eleição. Piorou antes dele tomar posse, quando ele foi eleito. A situação só piora ainda que ele esteja cumprindo tudo o que ele falou mesmo, né? Então, os argentinos estão comendo menos, estão cortando refeição. A gente está vendo um cenário de inflação diária superior ao que eram os governos anteriores. Então, acho que as medidas que precisavam ser corrigidas não estão sendo corrigidas, Diego. Que é, assim, a disponibilidade de dólares, né, o acordo com o FMI, né, foi feito um acordo com o FMI pelo presidente Macri, que foi terrível para a economia argentina, que limpou qualquer possibilidade de superávit na Argentina, né? E aí agora, vim ainda acompanhado desse debate de que não pode ter protesto,
Na Argentina, gente, quem já foi na Argentina já trombou com protesto no meio da rua. Tem os paneleiros, é uma tradição argentina, tanto quanto o Maradona, que a gente estava falando aqui, que eu vi jogar em São Bernardo do Campo no showball. Opa. Eu vi também, eu tava lá. Então pronto. Eu tava lá. A gente teve a oportunidade de ver o Maradona. Eu era criança, mas vi lá o Maradona jogando showball, né? E o Maradona certamente estaria contra as decisões desse governo Milei. E o próprio Milei também já não tem simpatia muito grande por ele. Agora, querer bater de frente com um piqueteiro, né? Isso não passa pela tradição democrática que tem a Argentina e que deve ter o debate econômico. Quando ficou na mão só do Paulo Guedes tomar a decisão aqui no Brasil sobre os rumos da economia, mesmo com a perspectiva liberalizante, desregulamentadora, deu no que deu. O país piorou. Queimou dividendo da Petrobras para fazer com que o preço do combustível limpasse os bolsos dos caminhoneiros, que eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a gente está indo pelo caminho completamente equivocado na Argentina e, assim, é fatal. Esses erros vão cobrar seu preço, inclusive do Brasil, porque nós vamos sair empobrecidos porque a Argentina é um grande parceiro comercial. Calma, Helena. Então vamos colocar a bola no chão aqui. Milei assumiu a presidência da Argentina não tem nem 2 meses. E ele já é responsável pela eventual crise, pela piora dos números. As medidas econômicas do Milei não tiveram nem tempo de surtir efeito ainda. Então, como eu disse na minha primeira fala, Milei está implementando o plano de gestão que foi democraticamente eleito pelo povo argentino. Se esse plano é certo ou errado, eu acho que nós precisamos de um pouco mais de tempo para saber quais são os efeitos dessas medidas. Agora, dizer que o que ele fez até então já teve o efeito A ou o efeito B, eu acho que isso é um pouco temerário. É o seguinte, eu queria ouvir da Deise se não foi um pouco apressado que ele fez as coisas por decreto. Não deveria ter enviado ao Congresso Nacional discutido? Ou será que ele já está achando que o Congresso argentino vai pedir também emendas parlamentares? Será que tem centrão lá? Tem centrão? Ele está com medo do centrão? Até onde eu sei, não tem centrão, mas acho que agora lá na Argentina tudo pode acontecer. Eu concordo aqui com os meninos, com o Diego. Eu acho que 2 meses ainda é muito pouco tempo para se perceber qualquer medida efetiva do governo Milei. Mas aí tem vários pontos para a gente pensar aqui. Primeiro, né, que acho que não dá para negar, é que poucos presidentes receberam uma herança tão maldita quanto a do Milei, né? Mas isso ele já sabia quando ele foi candidato, né? E todas as super propostas que ele fez, ele está tentando implementar, né? Não tem nenhuma grande surpresa aí dentro do que foi a campanha eleitoral dele, que foi aquela campanha espetacular. Nesse ponto não tem surpresa. Agora, fazer isso por decreto, um governo que não tem como começar com uma aprovação alta, que tem uma herança maldita, que recebeu do governo anterior uma inflação de 140%, eu acho que ele peca, acaba dando margem para esses protestos. Pecou quando ele falou que não queria, que queria impor limite às manifestações públicas, como os meus colegas bem falaram, numa sociedade como a Argentina, mas o maior erro foi não querer conversar com o Congresso, né? Política é bastidor, política é articulação, é conversa, e aí o Milei erra e erra muito. E aí vai dando margem para esse tipo de coisa e até para que se discuta a possível queda dele, né? Então está errando bastante. Agora tem uma herança maldita violenta. Deise, tem só um ponto aí. O Milei, ele tem como um de seus conselheiros o ex-presidente Macri. E o Macri, ele adotou também esse caminho, também assumiu a presidência da Argentina, você sabe bem disso, numa situação econômica ruim, e ele adotou esse caminho de tentar fazer o arranjo político primeiro, de negociar com o Congresso, e deu no que deu. Nós sabemos que o Macri foi um desastre para a Argentina e, infelizmente, a direita, de modo geral, é cobrada muito a respeito do governo Macri até hoje. Então, eu acho que o Milei está tentando romper justamente com essa tradição, uma receita que já não deu certo lá. E daí vem o meu apoio, reconhecendo, como você também reconheceu, como todos os colegas aqui reconhecem, a situação de crise aguda na Argentina e essa baita herança maldita que você muito bem colocou. Renato Batista. Olha, Capês, se a medida do Milei deveria ter sido feita por decreto, deveria ter sido enviada para a Assembleia, acho que a gente já discutiu aqui bastante, talvez se assemelha o decreto de urgência que ele está fazendo com o que seria uma medida provisória aqui no Brasil. Agora, vamos analisar os pontos que foram barrados pela Justiça Argentina, que me parecem absurdos e que agora também são discutidos até no Brasil, como, por exemplo, a contribuição sindical obrigatória, que, obviamente, o trabalhador não quer ser obrigado a contribuir com um dia da sua força de trabalho para manter privilégio de sindicato. Um dos outros pontos que foram barrados pela Justiça Argentina tratava-se de que o sindicato que fizesse aquela reunião no horário de expediente,
que aquilo não seria possível. Ora, quer fazer reunião sindical, quer fazer militância política, que faça, mas não dentro do horário de trabalho. Me parecem medidas óbvias que foram feitas ali pelo presidente Javier Milei, mas eu venho dizendo aqui, desde antes da eleição do Milei, para as pessoas tomarem cuidado com a expectativa que se coloca no governo dele. Ele realmente vive dentro de um emaranhado de anos e décadas de governo, com a exceção do período do Maurício Macri, que foram tomados pelo kirchnerismo. Então, obviamente, ele ia enfrentar todas essas resistências. Na questão dos piquetes, eu discordo aqui do que você falou, ele não proibiu ninguém de fazer manifestação, ele proibiu as pessoas de impedirem o direito de ir e vir das outras. A liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade dos outros. Agora, já era esperado que ele sofresse essa resistência, seja no judiciário, seja no poder legislativo, seja nas frentes de manifestações que estão sendo feitas contra ele. Ele está enfrentando agora uma das primeiras greves que foram convocadas aí sob o seu governo e, assim, as medidas econômicas dele vão na contramão daquilo que estava sendo feito. A gente precisa esperar um tempo para ver se isso vai surtir efeito, se ele conseguirá implementá-las na sua totalidade antes de sair atribuindo a crise econômica argentina, que já dura décadas, ao Milei, que está há 2 meses no governo. Renato, é o seguinte, o mercado, se a gente quer respeitar aqui os bancos brasileiros, se a gente quer respeitar aqui os agentes econômicos brasileiros, nós temos que entender que o mercado trabalha e se regula com expectativa. Ele é especulativo. Ele regula a situação econômica atual com base no que espera do futuro. Isso é a perspectiva que o teu movimento defende, inclusive, né? Que a gente precisa melhorar a expectativa de negócio para poder fazer com que a gente tenha um futuro melhor. E o Milei, a cada vez, repito, cada vez que ele subiu nas pesquisas, as expectativas pioraram. Cada decisão do governo dele, as especulações pioraram. E não é por gente que está passando fome na Argentina, é pelos agentes econômicos que atuam na Argentina, vendo que essas decisões vão piorar a situação, e a situação do povo argentino hoje foi piorada. Não estou dizendo que não tem herança maldita, claro que tem. E a principal delas foi deixada pelo Macri com esse acordo do FMI, né? Mas é a expectativa dos agentes econômicos que faz com que se piore a situação, e até agora o governo Milei não melhorou as expectativas. Foi lançar a título da dívida pública, não conseguiu vender o que tinha de cota no mercado internacional. Mas, Leandro, agora só fazer uma pergunta também. A Argentina era o país mais rico da América do Sul no início do século passado. O Perón e o populismo chegaram lá na década de 40, 46, e um governo populista atrás do outro. Depois teve também a ditadura militar. Depois o retorno da democracia com gestões desastrosas. Não é só o Macri também, né? E outra coisa, o Milei ainda não nem começou o governo dele. Não, tá, mas as expectativas estão reguladas com base no que ele defende. Mas eu concordo. Mas expectativa é uma coisa, outra coisa é o que ele vai fazer. Eu acho que dificilmente fica pior. Ou ela retoma o crescimento econômico, reduz taxa de inflação, faz desoneração da folha salarial para tentar crescer a indústria, se torna um pouco mais competitiva no mercado de exportação, incentiva o seu agronegócio, ou não tem saída para a Argentina também. É só greve, não vai levar a lugar nenhum. Né? Não, pergunto para o Leandro, que ele é economista, estudioso da área. A Bolsa Argentina não subiu após a eleição do governo Milei? Ela não tem subido consistentemente desde dezembro? Não faz pegadinha também. Não faz pegadinha. Aí começa a fazer pegadinha pro Leandro, depois ele não volta mais aqui. Fala, esses caras são muito radicais. Não é pegadinha. Tá bom, é porque ele disse que os agentes econômicos estão vendo uma piora, estão com uma expectativa de piora. A Bolsa subiu. E os dados que a gente tem é de que a Bolsa subiu e muito desde a eleição do Milei. Aliás, desde antes, quando já tinha perspectiva de que ele venceria. Renato, não estou falando da Bolsa, estou falando da vida das pessoas, meu amigo. E como que mede Não é mais o mercado, então. Agora já não é mais o mercado. O mercado, ele sofre as consequências das expectativas que são geradas pelos agentes econômicos. E todo mundo é agente econômico. Inclusive esse cara que está sofrendo com a inflação lá, desde antes, desde os governos kirchneristas. Mas a inflação piorou e o pobre na ponta está pagando a conta de quem está ganhando na Bolsa de Valores. Mas eu acho... Vamos fazer o seguinte. Se for possível, eu peço a produção. Vamos primeiro, eu e a Deise vamos aguardar um pouco, nós vamos entrar daqui a pouco. Divide a tela, eu quero o Leandro com o Renato Batista e com o Diego Tavares, porque o Leandro
já está dizendo que vai ser um desastre o governo do Milei, que o mercado já reagiu. O homem que começou o mandato quando? No 1º de janeiro? Anteontem, começou anteontem. Vou te falar uma coisa. 2 noites na casa. Olha, vou falar uma coisa. A esquerda vem sempre de pau. Então eu quero agora, Diego Tavares, eu queria que você falasse alguma coisa. Depois o Leandro fala, depois o Renato e a Deise faz uma síntese dessa parafernália verbal que estamos vendo. Não, eu queria chamar a atenção para o fato que o Leandro tentou colocar aqui, de que, de algum modo, isso eu extraí da fala dele, que a direita foi o grande problema da Argentina, sendo que nós tivemos o governo Macri. Então, o lapso de um mandato e mais um mês do governo Milei entre décadas de kirchnerismo, de peronismo. Foi bem o Nestor Kirchner, foi bem então? Pois é, então. Eu gostaria de saber se esses outros governantes não tiveram nenhuma participação no aprofundamento, aliás, na criação e no aprofundamento dessa crise. Porque me parece que, de modo geral, e simplificando um pouco o debate, como eu não gosto de fazer, mas enfim, para a nossa discussão dinâmica aqui pede esse tipo de simplificação, a direita, com tão pouco tempo, foi capaz, assim, de contribuir tanto para o desastre da economia argentina? Bom, vocês são muito radicais. Eu quero ver a Deise Chocari. O que você está achando? Faz uma análise dessa... Quer falar, Leandro? Quer falar? Eu não achei que o Diego foi tão radical. Ele está seguindo a linha dos economistas neoclássicos que têm a perspectiva de que precisa fazer esses ajustes. O Milei, gente, ele não é um economista liberal parcimonioso. Ele é um extremista. A dolarização da economia já está precificada. Isso já foi descartado. Não, mas foi descartado. Isso já foi descartado. A eliminação do Banco Central já foi descartada. Então, a gestão... Me parece que o Milei da campanha não é o Milei gestor. Eu acho que, do ponto de vista de gestão, ele tem sido muito pragmático. Mas vamos lá. Considerando o tamanho da crise. Mas uma coisa... Olha, produção... O Leandro é educado, hein? Não é aquele esquerdista chato que fica xingando a gente. Tipo o PP. Eu acho... Não vamos falar de quem não tá aqui. Mas ele sabe se colocar. Tô gostando das posições dele. Equilibradas e tem substância, hein? Mas, Deise, ele tá já secando o governo do Milei com 2 dias de governo. Aí também não dá, né? Eu acho que tem um ponto aí, Leandro, que é... Eu concordo com o Diego quando ele fala que 2 meses é pouco tempo. E aí eu entendo, assim, é a primeira vez que a gente faz mesa junto, eu não sabia que tu era economista. Então agora eu entendo o teu raciocínio, porque economista, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade para entender o que é o discurso de campanha, né? O que se faz para vencer a campanha. Eu sei que para ti, como economista, é muito difícil ouvir assim, não, nós vamos dolarizar a economia, vamos acabar com o Banco Central e... Aí depois simplesmente não vai acontecer nada disso, né? Porque é um economista que está falando aqui, né? Mas, infelizmente, tem esse discurso de campanha que é para vencer, não é para governar. E a gente vê isso aqui no Brasil, né? A gente tem, agora como a gente está no governo Lula, a gente faz as críticas maiores ao governo Lula, mas o Lula utilizou muito desse artifício durante a campanha eleitoral dele, né? Muitas dos discursos dele de campanha foram só para vencer e não para governar, né? Então o Milei também acabou fazendo isso, né? Ainda mais com Massa lá, que tinha colocado a Argentina numa inflação de 140% e estava com chance de ganhar, né? Então, eu tenho que trazer algo de extraordinário para chamar atenção. Mas acho que todos os pontos aqui são válidos, né? É pouco tempo, sim, né, para se cobrar alguma medida efetiva do Milei. Tem uma herança maldita aí no meio disso tudo, mas também tem uma truculência em não conversar com o Congresso, né? Então, acho que todo mundo trouxe pontos bem... Tá legal. Bom, gente, a questão é a seguinte, eu não sou economista. O Leandro é economista, é um bom economista, aliás, um bom comentarista. Isso que é pior. Mas, na minha opinião, nenhum governo, nenhuma economia sobrevive gastando mais do que arrecada, se endividando, aumentando o déficit fiscal, inchando a máquina pública, criando emprego, cabide de emprego, não privatizando, não fazendo parceria público-privada. É uma visão que eu tenho pessoal. Olhando, uma hora quebra na sua casa, se você continuar gastando mais do que você ganha e começar a tomar empréstimo para pagar as suas contas, uma hora, meu amigo, minha amiga, você vai quebrar.